aqui presentes nessa capelinha de Santo Antônio, em Serra das Varas, irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, pelos meios de comunicação deste santuário. Como Deus age no tempo e na história. Como são insondáveis os seus mistérios. Impenetráveis são os seus pensamentos. Mas, na sua infinita bondade, Ele nos permite, aos poucos, ir adentrando, conhecendo esses mistérios. E nós podemos fazê-lo pela oração, pela escuta silenciosa, pelo abandono permanente em suas mãos. Assim foi, assim é na vida de cada pessoa que se deixa mover pelo Espírito. Era uma tarde de domingo. Era uma tarde de domingo, mês de maio, aqui nesta capelinha. Lembro-me muito bem, passados 25 anos, eu estava sentado, disse ao padre Fabrício, exatamente onde o senhor está sentado. 3 cadeiras, um altar, as mesmas bancas, algumas pequenas reformas que foram feitas no piso. Se lembra, Isabel? João, foi você quem me ajudou a fazer essas pequenas reformas. Mas foi ali, no silêncio da oração pós-comunhão. Depois que a gente comunga, a igreja recomenda que a gente se recolha por alguns instantes para adorar aquele que veio até nós, que faz morada dentro de nós, pois nós o recebemos. É uma presença real. Tomai e comei, isto é meu corpo. E naquele silêncio, naquela tarde de domingo, eu me lembro muito das pessoas que estavam aqui. Eram poucas. Dona Demi estava em pé aqui nesse lugar onde está Isabel, com o texto, olhando para o altar. Ela coordenava essa capela. Eu não vi, gente. Por favor, eu não vi. Mas foram palavras tão claras de alguém que falava, ordenando, dizendo, dando uma ordem. Eu quero que se construa aqui um santuário dedicado à minha misericórdia. Eu ouvi. Olhei para as pessoas que estavam na capela. Silêncio de tarde de domingo. Eu sabia quem falava. Ele fala de muitos modos. Fala-nos por sinais, por moções interiores, fala-nos pela palavra que ouvimos o Evangelho, fala-nos por pessoas que nem sabem que Ele está fazendo uso delas para dizer o que Ele quer a cada pessoa, à igreja e ao mundo.
Levantei-me e vim para o altar aqui, para fazer a oração pós-comunhão, a oração de encerramento da missa. E quando eu disse oremos, acreditar ou não acreditar é uma coisa muito pessoal, assim como a fé. É um dom que Deus dá a cada pessoa. Existem os que não desenvolvem esse dom e dizem, eu não creio. É uma atitude pessoal, humana, da racionalidade. Há tantos que dizem, eu creio, Senhor. Eu te adoro. Tu falas a cada instante a mim. E eu quero obedecer tua palavra. Ele repetiu aqui, do lado direito, exatamente nesse lugar, as mesmas palavras de forma integral, silenciosa. Tanto que, no outro dia, de manhã muito cedo, eu fui à Pesqueira, falar com meu bispo, Dom Bernardino Marchior, nosso querido Dom Dino, de quem eu era vigário geral, vigário para cuidar de toda a pastoral diocesana, chamado vigário episcopal. Fui tão cedo que, ao chegar ao seminário, ele ainda não tinha acordado. E enquanto tomávamos café juntos, eu lhe contei o que tinha acontecido. E é muito bom quando a gente cita pessoas, né? Porque elas se tornam também testemunhas. Você pode perguntar a ele. Eu disse da emoção que eu tinha sentido, da clareza que eu tinha percebido do que o Senhor me falara aqui nesse lugar. E quando eu perguntei, Dom Dino, o senhor acredita? Ele disse, acredito. Eu me lembro que eu me levantei, estávamos só nós dois tomando café, e eu disse, então, senhor bispo, me dê licença para eu deixar a paróquia, subir a terra e começar esse trabalho. O quê? Você está louco? O que é que você vai fazer naquele mato? Sim, existiam, como até hoje, os sítios, as casas, as famílias de um povo muito bonito, de um povo de uma fé muito grande, uma fé inabalável. Lembro-me as noites da trezena de Santo Antônio celebradas aqui. Desde quando, há 48 anos atrás, eu cheguei aqui para celebrar as minhas primeiras missas. Um povo de uma fé inabalável. Mas esta obra não existia. Mas ele ordenava, eu quero que se construa um santuário dedicado à minha misericórdia. Dedicado. A palavra, o verbo dedicar, na Bíblia é muito importante. Os templos são dedicados, consagrados a Deus. Eu insistia com o bispo e ele dizia, não. Lembro-me que ele chegou a dizer, você não tem saúde boa? Eu nunca tive. E daí? Escute-me. O problema é a gente não saber administrá-los. É a gente se tensionar. Administre seus problemas com serenidade, confiança, com fé. Não se desgaste. Não se maltrate em seus pensamentos negativos. Deus nos conduz a cada instante, a cada momento, conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. O assunto estava encerrado ali naquele café. Não, eu preciso de você na diocese.
Você coordena a pastoral diocesana. Eu continuarei fazendo tudo, Dondino. Mas eu quero ir morar lá. E olha, eu nunca desejei morar aqui. E nunca pensei em voltar a morar em sítio. Eu era muito feliz na paróquia em que eu trabalhava. Muito feliz. Um padre realizado. Porque o povo de Arco Verde e a paróquia do Livramento me ensinaram a ser padre. Eu cheguei lá 3 dias de ordenado, no dia 7 de dezembro de 1976. Para uma missão específica, dura, difícil, que o bispo me dava. De trabalhar, reconstruir o tecido da igreja, a comunidade ferida por tantos motivos que aqui eu não vou citar. Morar aqui, não. Eu gostava de celebrar aqui. Como Deus age, eu disse no início dessa pregação, que hoje eu peço licença para ser um pouco mais longa, porque celebrar é viver experiências humanas e divinas. A fé nos conduz exatamente para essa dimensão, trazer para o agora, o hoje, e colocar no altar o tempo, fatos, acontecimentos, alegrias, tristezas, lutas, lágrimas, porque essa é a história de quem segue Jesus Cristo. Então, tudo parecia ter terminado ali. Sim. Mas, no Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus dizendo: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Elas jamais se perderão. Ninguém pode tirar de mim aquilo que me pertence, aquilo que é meu. E quando o Senhor quer, ninguém impedirá a sua obra. Mas é preciso, entendam, esperar o tempo dele. Quase sempre a gente não sabe esperar, porque a gente vive na agitação do mundo, na pressa do humano viver. A gente tem essas pressas que às vezes são inúteis, porque é ele quem vai conduzindo as coisas conforme a sua vontade. Eu esperei 7 anos, um bom tempo, de silêncio, oração e obediência à igreja. O Dondino veio comigo aqui. Eu insistia com ele. E eu me lembro que nós entramos ali, onde hoje é a tua casa, Isabel. Era uma cerca. Você se lembra disso, João? É bom citar pessoas, né, que são testemunhas. Entramos e ficamos ali, debaixo da jaqueira. E eu disse a ele: é aqui, nesse lugar, que Jesus quer construir uma obra para ele. Nós devemos ser operários, Dondino. Aqui surgirá um santuário grande, que atrairá milhares de pessoas. E Dondino disse assim: ah, como eu queria que ele estivesse aqui. Tem a minha bênção, a minha aprovação, mas vamos embora que aqui só tem formiga. Ele batia com os pés no chão porque tinha muita formiga. Daquele jeito dele, tem a minha bênção, a minha aprovação. Tinha a capelinha, esta, tão singela e tão preciosa ao meu coração. A escola, tinha
o galpão com terra batida, o mato, o jurubeba, eu me lembro que tinha lá dentro. A casa do teu irmão aqui ao lado. Me lembro da dor que vocês passaram. Nada mais. O tempo pertence a Deus. Continuei o trabalho na paróquia e celebramos momentos inesquecíveis. Os 75 anos da paróquia. Quantas coisas lindas Deus me permitiu viver. Mas eu vim aqui. Eu andava aqui, às vezes, acompanhado do Anderson Henrique, de saudosa memória, um santo, um menino cheio de luz, fundador da comunidade Cristos. Andávamos e pedíamos um sinal. Dá-nos um sinal, Senhor, se Tu queres. Se a obra deve ser feita, providencia. Dom Dino foi transferido para Caruaru. Quando chegou o novo bispo, Dom Francisco Biazin, permitiu-me vir para cá. Eu me lembro, pode ir, mas já me disseram, não vai dar certo, disse ele. A gente pensa segundo os critérios de nossos limites, todos nós os possuímos. Mas Deus é Deus. E está acima, muito acima de todas as criaturas humanas. E eu me lembro que eu respondi a ele, Senhor Bispo, muito obrigado por me permitir subir a serra. Se vai dar certo ou não vai dar certo, está nas mãos de Deus. Mas o senhor fique sabendo que esse seu padre, pecador, só quer fazer a vontade de Deus. E eu cheguei aqui em 2007, uma segunda-feira, 2 de janeiro, para começar tudo do zero. Não sendo mais jovem, eu já tinha, Padre Fabrício, 30 anos de ministério. Será que alguém esperaria para começar alguma coisa para si 30 anos? Não. Quando você deseja fazer alguma coisa para si, humanamente, psicologicamente, você se move, você se motiva para fazer o quanto antes, para conquistar o seu apartamento, para conquistar o seu pedacinho de chão, para construir sua casa. Os seus projetos, os projetos humanos animam as pessoas. Vocês de Pindorama, que estão aqui, me revelaram ontem o projeto de vocês, eu achei tão lindo. A gente sai, padre, para fazer missão nas comunidades onde a gente é chamado. Mas a gente fica na paróquia, 2 vezes por semana, duas semanas por mês, para rezar com o nosso povo. É um projeto. E vocês vieram aqui porque o Senhor os mandou. É uma história linda que eles podem contar. Vieram porque Deus mandou eles virem aqui. Eu não os conhecia. Ontem nos abraçamos e choramos. Incrível como Deus age, porque eu disse depois do almoço, pode ser aqui. Depois alguém disse, vamos lá para o auditório. Eu disse, vamos para a Jaqueira. Eu não os conhecia. E eles contaram a sua história, dizendo, o Senhor nos mandou aqui para fazer o discernimento do que Ele quer para nós em Pindorama. Opa! E eu apontei para vocês, foi aqui nesse chão
que essa obra começou. Se lembra disso? Isso aqui tinha uma cruz que nós colocamos. Acho que nós devemos colocá-la novamente no mesmo lugar. O cupim destruiu a madeira, mas nada nesse mundo pode destruir a vontade de Deus. Assim a gente vai entendendo os sinais de Deus. E quando cheguei, tinha essa capela para celebrar a missa. Mas eu não tinha o povo que eu tinha em Arco Verde, igreja cheia, cheia. As pessoas do sítio têm seus trabalhos, cuidam de suas roças, de suas hortas, de seus animais. Celebrar a missa sozinho, que eu nunca tinha celebrado, padre, foi uma experiência para mim sofrida, porque às vezes a gente sofre inutilmente, quando a gente não se conduz pelo Espírito de Deus. E aqui, sozinho, muitas vezes eu dizia, meu Deus, se essa coisa de fato é minha, como tantas pessoas tinham dito, não vai não, o que é que tu vai fazer lá? Tantos padres me aconselharam, tu estás louco, como é que tu deixas uma paróquia dessa? E até um disse, essa paróquia, eu vou dizer a palavra que ele disse, é o filé da diocese. Eu não sabia o que ele estava querendo dizer. Outro mais amigo dizia, Adilson, tu prega retiro por todo canto. O que é que tu vais fazer naquele mato? Padre José Francisco, de saudosa memória. Fomos colegas de seminário. E eu dizia, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas agora eu me confrontava com as dúvidas. São coisas da gente. Quem aqui nunca teve dúvidas? Saiba administrá-las pela oração, pela escuta de Deus. Mas a dúvida às vezes machuca, perturba. É ou não é a vontade de Deus? Isso na Bíblia a gente encontra, né? O chamado é feito, mas nem sempre a gente compreende a princípio. Samuel, Samuel. E o menino acordou e correu lá, foi perguntar a Eli. O senhor me chamou? Não, não lhe chamei não. Para dormir, menino. Ele voltou a dormir e o senhor dizia ao ouvido, Samuel, Samuel. Samuel pensava que era o senhor dele, Eli, que estava chamando. Correu lá no quarto dele e disse, o senhor está me chamando? Não, menino, vai dormir. Eu acho que até que houve o discernimento. Te ouvires mais uma vez, pergunta, o que queres de mim? E quando Samuel foi se deitar, o Senhor lhe chamou, Samuel, Samuel. E o menino, era um garoto, se levantou, o que queres de mim? E o Senhor vai revelar a ele a sua missão como profeta para o povo de Israel. Deus chama, às vezes a gente passa por dúvidas. Aqui nessa capela, eu tive muitas dúvidas, torturantes dúvidas. O padre Antônio, como eu queria que ele estivesse aqui, é testemunha, porque ele foi um anjo que Deus enviou, exatamente sem perceber, quando aqui eu saí e fui para a casa da minha irmã em Recife, e numa tarde eu estava lá, sentado à beira da praia, que eu gosto de olhar o mar sozinho, lá vem o padre Antônio, e disse, por que você está de cabeça baixa? Por que você está triste? Levante-se. Se a obra é de Deus, ela vai se consolidar. Padre Antônio é testemunha disso. Mas celebrar a missa, diferente da matriz, se lembra como era a matriz? Era algo que me incomodava, porque saibam vocês que estão em casa me ouvindo, vocês que estão aqui, e eu pedi licença porque o sermão ia ser longo, porque acho que merece fazê-lo.
Escuta-me, era tão difícil não ter pessoas, porque esse padre nasceu para ser o que sou, sem que eu saiba explicar. E a minha paixão, pode crer, é pregar o Evangelho, é anunciar a palavra, é ouvir, mas um desejo de me lançar e anunciar ao mundo o nome de Jesus. Eu chorei essa semana quando o Santo Padre eleito, na sua primeira apresentação, ele citou 4 vezes o nome de Jesus. Eu chorei sozinho lá no hotel onde eu estava fazendo um pequeno retiro em Aparecida. Porque essa é a missão de todo sacerdote. O Papa é um sacerdote, sabia disso? Ele foi ordenado sacerdote, depois bispo, agora escolhido para ser sucessor de Pedro. São Paulo, a esse respeito, diz: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E ele ainda diz: prega, quer agrade, quer desagrade, refuta, corrige, mas prega, exorta, com coragem e com paciência. É a missão de todos nós. E não ter pessoas para ouvir a palavra aqui nessa capela foi uma experiência, repito, torturante, que me inquietava, porque vinham as palavras dos meus amigos padres. E agora se estabelece esse conflito entre o limite humano e o que é de Deus. Saibam, vou lhes dizer, para que todos conheçam a verdade. Os filhos da misericórdia, eles sabem do que eu vou lhes dizer, porque já lhes disse muitas vezes. Aqui, nesse altar, exatamente numa tarde, celebrando a missa sozinho, ajoelhei-me e, no meu limite, das dúvidas que levam a gente para esses limites humanos, não se estranhe, nós somos fraqueza, mas dentro de nós existe a força do Espírito Santo de Deus. Eu me ajoelhei após a consagração, diante do cálice santo, da hóstia consagrada, e eu disse, como um desabafo, em lágrimas: Senhor, celebrar a missa sem pessoas é terrível. Eu usei essa palavra. Não dá para mim. Tu me fizeste sacerdote para celebrar a Eucaristia para o povo. Eu vim para aqui, eu não tenho ninguém. E comecei a chorar. Se essa coisa é minha, de minha vontade, corrige-me logo. Mas se é tua vontade, confirma essa obra. Naquele silêncio, ele sabe, a mesma voz, do mesmo jeito, suaves palavras, não só me consolaram, mas iluminaram toda a minha limitação, todo o meu temor, tirou todas as minhas dúvidas. Disse-me ele: nunca digas no ouvido que estás sozinho quando celebras o meu sacrifício. Não és tu o celebrante, sou eu. E onde eu estou, o mundo todo está presente. Aquele padre que tinha dúvida, que chorava, se levantou aqui e só sabia dizer, sem cantar, que eu não sei: obrigado, Senhor, obrigado. E a partir daquele momento,
Nunca mais eu reclamei de celebrar missa sozinho. Quando fui administrador da Diocese de Pesqueira, amando por ordem do Papa Bento XV, por 1 ano e 8 meses, eu chegava aqui à tarde, 9 horas, às vezes 10 horas, e eu gritava para as pessoas, eu gritava para o Isaac, abram a capela, esta aqui. Já existia o santuário, eu quero celebrar. Tinha motivos para celebrar com ele e colocar nas mãos deles tudo quanto eu estava passando. Essa obra, portanto, é toda dele. E por ser dele, nós todos devemos ser operários a serviço da igreja. Um operário em construção. Operários da vinha. Operários para cumprir as ordens dele. Operários para resistir às investidas do inimigo que odeia essa obra. Eu já lhes disse muitas vezes como ele odeia essa obra. E se ele odeia tanto essa obra, é porque ele sabe que ela é toda de Deus. Felizes os que não cedem espaço para ele e, em meio a sofrimentos e a dificuldades, constrói unidade. Perdoam-se mutuamente. Escutam o irmão. Felizes os que não dão tréguas na luta contra as forças do mal, que às vezes nos propõem a contramão, o caminho contrário à vontade de Deus. Divisões, fuxicos, mentiras, calúnias. Paulo apóstolo diz com clareza, estas coisas procedem do inimigo, mas vós sois de Cristo. E se sois de Cristo, andai, pois, como filhos da luz, porque não sois mais das trevas. Queridos irmãos e irmãs, talvez tenha sido cansativo para você que está em casa, para você que está aqui, mas eu quis celebrar ao amanhecer desse dia 13 de maio, exatamente quando completamos 25 anos da revelação, com vocês, um tedel. O que é um tedel? Uma ação de graças, um canto de louvor, porque sob o olhar da Mãe Imaculada, a Virgem Maria, sob a força do Espírito Santo que nos conduz, vocês verão o que Deus vai realizar ainda mais nessa obra. Ela está apenas começando. Aos filhos e filhas da misericórdia, de modo particular, Ele lhes dá a missão de cuidar, zelar, proteger a obra que é toda dele. Tudo para Ele, nada para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.